Olá, tudo bem? Estamos chegando aqui na sua Rema TV para mais um podcast Espaço Aberto. Temos um encontro marcado, todo sábado, 10 horas da noite, com reprise no domingo, 10 horas da noite também. Isso no canal aberto, você já sabe, 5.2 da sua Rema TV, aí você nos acompanha aí pela televisão normal, ou então você nos acompanha pelas redes sociais. Estamos no YouTube também, YouTube da Rema TV. Olha, hoje o meu bate-papo é com o sommelier, Alessandro Lubiana, que vai explicar o que é um sommelier também, mas o Lubiana é um colega de profissão, é jornalista, escritor também, enfim. Lubiana, tudo bem? Satisfação mais uma vez tê-lo aqui no nosso podcast para um bate-papo. Eu que venho aqui sempre falar de comunicação ou política, hoje eu venho para falar de vinho, que é um tema bem mais agradável, mais leve. Com certeza, e para que as pessoas entendam aqui, a gente vai falar de vinho e vai degustar um vinho também. Ô, Lubiana, isso é antiga, essa paixão? É uma coisa que depois... Porque eu vejo você muito nas redes sociais, você tomando vinho, enfim. E às vezes as pessoas, quem tem um pouco de cultura meio atrasada, digamos assim, ou uma cultura mais atrasada, entende isso como ostentação, e não tem nada a ver com ostentação, O vinho é um prazer, Eu entendo dessa maneira. Jesus tomava vinho com os discípulos. Ele transformou a água em vinho no primeiro milagre. É uma cultura milenar, tem uma ciência por trás disso, e engana-se quem acha que vinho é frescura ou é ostentação. Vinho é vinho. Se você tomar da maneira correta, você tem ele na potência máxima. Se você tomar ele da maneira errada, você vai gastar dinheiro e tomar uma bebida ruim. Um vinho não precisa ser caro para ser bom. Não precisa ser com muita frescura para tomar estando em casa ou em qualquer lugar. Agora, ele é uma bebida preparada com delicadeza. Então, você não vai tomar um vinho como se estivesse tomando um copo de cunhaque ou uma cachaça. O vinho tem todo um ritual que, bem feito, te dá mais prazer, Acho que é isso. E veja bem, o vinho no sul, as pessoas até podem analisar conversa de bêbado, não, é terapia. Vinho no sul do Brasil, ele é indicado como terapia, inclusive. O vinho, ele é saúde, já existem vários artigos científicos publicados em várias revistas, que ele evita infecção na garganta, infecção aqui nessa parte do pescoço, você tem... Amígdalas. Você tem ali a questão de não ter placa, ajuda na questão de placas de gordura nas veias, facilita a circulação. Claro que em doses amena, não exagerado. Mas o vinho, ele faz bem, e das bebidas alcoólicas é a melhor bebida para se tomar. Ô, Lubiana, o vinho, a história dele começa no parreiral? Na uva no parreiral? Ou isso independe? Porque a gente vê muito, porque essa uva, ela é da serra, essa uva, ela é de estufa, essa uva vamos lá, é do Chile, que tem um clima um pouco mais frio, tem os Andes, enfim, isso tudo influencia? Muito. A história do vinho começa no terroir, na terra. Quando você escolhe o solo, qual uva você vai plantar ali e que região que você está plantando essa uva, para que tipo de vinho você quer servir, que você quer fabricar. Então, você pode ter uma boa safra de vinho em 2021. Esse aqui é um vinho Monte Velho 2022, plantado em Alentejo, em Portugal. Aqui tem um blend, são várias uvas, são várias castas. Então aqui você tem Touriga Nacional, Alicante e outras uvas que depois eu vou falar desse vinho aqui. Isso é uma uva esmigalhada em 2022? Exatamente. Agora veja bem, só que essa uva aqui não é uma uva, aqui é um blend. Aqui são várias uvas que compõem este vinho aqui. Então o vinho pode ser que na safra 2022 você tenha uma super safra que alinhou o clima,
a hora de colher perfeitamente, todos os detalhes, terminou numa safra excepcional e deu um vinho excepcional. Então, esse Monte Velho 2022, ele pode custar o dobro do Monte Velho 2021, em que a safra não terminou numa colheita boa, o clima não foi tão agradável, e aí você tem o mesmo Monte Velho, da mesma vinícola, mais barato, um vinho melhor ou um vinho pior. Então, o vinho é mais complexo do que se imagina, porque a mesma marca, a mesma vinícola, de ano para ano pode diferenciar muito. O sommelier ou o enólogo, e aí o enólogo já é um especialista, né, para definir o vinho que se está tomando, né, que se tem para degustar, é isso, né? O que diferencia Sim. o enólogo do sommelier. A minha pergunta, o especialista nessa área, ele consegue definir se esse vinho aqui é de uma safra de 2000 para uma safra do ano passado? São 3 terminologias para as pessoas que gostam de vinho e os profissionais. Enófilo, você é um enófilo, você é um amante de vinho. Então, qualquer pessoa que é amante de vinho, conhece um pouco, degusta, sem ciência, um enófilo. O sommelier é o que vai manusear o vinho depois de pronto. Ele é um profissional que entende do vinho. Ele sabe abrir uma garrafa, ele sabe manusear a taça, ele sabe sentir os aromas, ele sabe fazer uma boa degustação, ele sabe harmonizar o vinho. Então, ele é um manuseio do vinho. E o enólogo é o cara que estuda tudo. É o cara que vai escolher a terra, o terroir, é o cara que vai falar essa casta tem que ser plantada aqui, tem que ser colhido aqui. Ele vai definir se é uma colheita tardia ou não. Colheita tardia gera um vinho um pouco mais encorpado. Então, ele é o cara que decide tudo sobre o vinho. Então, atrás dessa garrafa aqui tem um enólogo. Não é errado dizer que ele é um assessor de um parreiral, digamos assim. A grosso modo, um assessor de um parreiral. E eu diria que ele é o pai do vinho. É o pai do vinho. O pai do vinho é o enólogo, porque ele escolheu... Por exemplo, para fazer aqui, ele falou, eu vou juntar 4 uvas aqui. E fiz um blend e tornei esse rótulo aqui vendável. Ele colocou isso ao mercado. É o pai desse vinho aqui. Aqui tem um enólogo que é o criador. Ele pariu esse vinho. Isso não tem nada a ver com aquele reservado que você vê nos mercados, né? Que muita gente diz, não compra isso, reserva é uma coisa, reservado é outra, né? No Brasil. No Brasil. Porque em outro lugar do mundo não existe reservado. Isso é coisa de brasileiro. Vinho, ele é um vinho jovem ou ele é um vinho reserva? Por que inventaram esse reservado aí? Qual a razão disso? Para vender vinho ruim. Então, se você tem um vinho reservado, aí tem gente que vai falar, não, mas nem todo vinho reservado é ruim. Mas é difícil você achar um vinho reservado bom. É difícil. Vinho reserva é um vinho que passou em barricas de carvalho. Ele ficou de 6 a 8 meses em barrica de carvalho, a 12 meses, e é um reserva. Um Gran Reserva chegou a 18, 24 meses em barrica de carvalho, às vezes em barrica de carvalho francês ou americano, às vezes barricas de carvalho, que é a madeira de primeiro uso, de segundo uso. Então, é aí que você vai tendo a complexidade, aumentando a complexidade do vinho. Mas o vinho reservado, ele, em geral, é um vinho ruim. Um vinho bom é um vinho reserva, que tenha passado por barrica de carvalho e que ele tenha... a possibilidade de dar na sua boca, quando você vai degustar, ele vai te dar sabores terciários. Você toma o vinho, você tem aquela mistura de álcool com alguns sabores ali, que vem à boca, e logo depois você começa a sentir, tem uma nota de chocolate, aqui tem uma nota de frutas vermelhas, aqui tem tabaco, aqui tem algumas especiarias. É possível definir isso. Isso nos gostos terciários, sabores terciários, que vem após você sentir o carvalho e o álcool do vinho, que é o primeiro momento que você sente ao colocar o vinho na boca. Bom, nós temos 1 hora de programa. Vamos começar pela parte do sommelier. Vamos abrir esse vinho? Vamos. Eu estou sentado aqui, então para facilitar, eu já abri o vinho porque na posição de sommelier eu deveria estar em pé, você é meu cliente, eu deveria chegar com a garrafa assim, para você, te mostrando o rótulo, falando a safra, o nome do vinho, eu colocaria a garrafa... Você chega e explica quem é o personagem. Isso, aí personagem. Eu coloco com o rótulo à sua frente, para você sempre estar olhando, faço o movimento de abrir o vinho aqui, você sempre olhando o rótulo, terminou de abrir o vinho, eu vou te dar a rolha para você verificar se o vinho foi bem armazenado. Neste caso aqui, a rolha ela está irrigada
está umedecida, né? Aqui, ó, ela está umedecida, irrigada. Então, isso significa que esse vinho, que embora é um vinho jovem, ele foi um vinho bem armazenado. Então, você vai... Pelo rótulo... Pela rolha. Pela rolha, eu olho aqui, consegue, Evandro, fechar aqui? Acho que colocar não, aqui. Eu acho que é aqui, né? Isso. Tá. Vamos ver se a gente consegue. O Evandro já deixou a posição. Aqui. Isso. Aqui, aí. Pela rolha, eu sei as condições... Que ele foi armazenado. Porque um vinho mal armazenado vira vinagre. Certo. Tá? Mas eu não provei ainda. Eu não sei se ele é vinagre ou se ele é bom. Não, mas você viu pela rolha que está umedecido. Se você guarda um vinho em pé, essa rolha está seca. Então tá. Se tiver umedecido, ok. Pelo menos você guardou da maneira correta, não se sabe se na temperatura correta. Mas até aí é o primeiro indício. Então a primeira investigação é essa. Aí você vai cheirar. Aí você já tem o primeiro aroma, os primeiros aromas. Aí você deu uma cheiradinha ali e tal. Ok, eu posso servir o vinho para você. Se tiver mais de uma pessoa na mesa, mulheres e homens, eu vou servir para a pessoa que pediu, porque geralmente quem pede é quem vai pagar. Uma pessoa é elegante no vinho, quem vai pagar pediu o vinho. Porque você não pode chegar numa mesa e os convidados, cada um pede um vinho e você vai pagar. Porque tem vinho de 1.000, de 40 mil reais. Então, quem vai pagar é que pede. Muito bem. Então, você pediu o vinho, obrigatoriamente o sommelier vai fazer esse movimento aqui. Tem um corta-gota, não tendo corta-gota, é a habilidade do sommelier fazer essa dobradinha aqui para não pingar. Seria o ideal. Isso aqui é a prova. Você agora vai testar o vinho. Aí me permita aqui te corrigir, aproveitar. Não é corrigir, é te atualizar. Porque é o seguinte, o ideal, tá? Não pegue a taça aqui, pegue na haste. Por quê? Se você tocar aqui, você já está comprometendo a sua amostra pela temperatura. Porque a sua mão compromete a temperatura da taça. O ideal é que você pegue o vinho, faça esse movimento para que o álcool possa evaporar, ou seja, o vinho vai respirar, e aí sim você vai ter os aromas. É a maneira correta que o sommelier... Isso é o trabalho do sommelier. Agora você está na sua casa, você toma o jeito que você quiser, toma até num copo de massa de tomate. Não tem problema nenhum. Mas a maneira... Olha, Lubiana, eu vou pegar aqui, ó, pela haste, né? Mas eu queria que você explicasse isso. Eu estou pegando pela haste porque eu já vi em filme, né? Que pega pela haste e aí dá essa mexidinha. Explica para mim o que é, antes de eu provar esse vinho. Tá correto isso? Pega pela haste? Como é que é? Isso. Se você pega aqui, você mantém a temperatura do vinho onde ela está. Se você pega pelo bojo da taça, você vai comprometer a temperatura. Se é um vinho branco que tem que ser bem gelado, você compromete o sabor, porque a temperatura vai ser comprometida. Se tem essa haste aqui na taça, é para você pegar aqui. Se a taça não tem essa haste, é porque você pode manusear de outra maneira. Aí é um vinho... específico para aquela taça. Porque você tem um vinho de Bordeaux com uma taça com bojo mais arredondado. Se você tem um vinho tradicional, você tem esse tipo de taça aqui. Se você tem um vinho branco, é uma outra taça. Se você tem um espumante ou um champanhe, é uma outra taça. Por isso tem a variedade de taça. Mas isso aí é uma história mais complexa para quem quer estudar isso. De qualquer maneira, no dia a dia, é elegante você fazer esse movimento aqui para o vinho respirar, para que aquele álcool, que esse vinho aqui tem 13% de álcool, para aquele álcool dar uma arejada, e quando você for fazer um movimento de aroma no nariz, você vai ter ali os verdadeiros aromas e não só o álcool. Muito bem. Vamos lá. Esse é o sabor original dele. Esse é o sabor do vinho, que ele está na temperatura ideal para ser servido. Para o sommelier, você fez a prova, você vai fazer um sinal de positivo para o sommelier e ele vai servir as outras pessoas da mesa. Se tiver mulher, ele vai servir a mulher das mais idosas, vamos dizer assim, de mais idade para trás. E depois os homens ordem também decrescente. de mais isso, decrescente. E por último, você que já fez a prova. Então, primeiro, os outros membros da mesa
vai ser servido e aí vai voltar para você porque você apenas fez a prova. E aí sim vai servir agora a sua taça. Agora, uma coisa que eu vi você falar antes, que você falou, o vinho branco gelado, porque esse aqui ele está na temperatura ambiente. Tem que ser temperatura ambiente, e por que o branco tem que ser gelado? Vamos lá, vamos entender. Não é a temperatura ambiente dependendo da temperatura que está o ambiente. Nós estamos aqui num clima de 18 se você graus. Está lá em Gramado, está 6 graus abaixo de zero. Aí o vinho não... o tinto não é um vinho para de 13 a 18 graus, 20 graus no máximo. Esse vinho. O tinto é. O branco, abaixo de 12 graus. Aí é um vinho que você pode servir na temperatura mais gelado. Quer dizer que se você for tirar uma semana com a tua esposa, eu vou falar Gramado porque eu conheço, se for passar uma semana no inverno em Gramado com a tua esposa, que a temperatura média normal do inverno é 5 graus, você não vai pedir um vinho tinto. Eu vou pedir um vinho tinto porque ele vai estar num ambiente que não vai estar a 5 graus, ele vai estar armazenado num ambiente que mantém a temperatura a 18, a 15 graus, porque qualquer lugar vai ter um aquecedor, o vinho vai ser mantido na temperatura ideal. A temperatura ideal do vinho é de 13 a 18 graus. Se ele tiver numa temperatura de 5 graus, ele não vai te entregar toda... É um vinho gelado. O vinho gelado ele passou a ser uma bebida alcoólica qualquer gelada. Entendi. Entendeu? O gelado. Então esse aqui, vamos lá. Vamos degustar aqui. Deixa eu falar um pouquinho. Vamos brindar. Vamos brindar. Saúde, sucesso, vida longa. Vida longa ao podcast, saúde a nós e Amém. Muito dinheiro para tomar bastante vinho, né? Amém. Isso aí. Esse é um vinho jovem e, como eu disse anteriormente, esse aqui é um vinho que tem Alicante, são as uvas que compõem esse blend. Alicante, Touriga Nacional e tem mais 2 uvas aqui que compõem esse blend. Esse vinho aqui é fabricado pela vinícola Herdade Esporão Herdade Esporão, na região do Alentejo, em Portugal. Portuguesa. É um vinho jovem, 2022, um vinho fácil de tomar, né? E se você perceber, Cícero, você percebe que você toma o vinho e a boca saliva? Né? Vamos lá, ó. Sempre com esse ritual de dar uma mexida. Depois que você toma o vinho, vem esse encher de água na boca. Aqui você começa a perceber algumas notas terciárias, provavelmente. Então, por exemplo, a característica desse vinho, dependendo de quem está degustando, você vai sentir aqui um pouco de frutas vermelhas, um pouquinho de algum tipo de especiaria. Isso tem no vinho quando você vai sentir o que está por trás do álcool. Essas notas você consegue perceber. No vinho branco, na parte do aroma, você pode sentir flores brancas, como jasmim, rosas. E na parte dos sabores, você pode sentir ali um pouco de, talvez até chocolate branco, alguma fruta tipo damasco, pera, maçã. São esses aromas que traz. E isso vem lá do terroir, quando você está plantando a uva. Isso traz de lá. Eu já percebi que o vinho ele tem um efeito digestivo imediato, né? Imediato, e também a temperatura do seu corpo. Você toma o vinho, né, na temperatura correta. Se você estiver num ambiente frio, logo você já vai sentir um calor. Né? Então ele é um bom digestivo, mas ele é também uma boa companhia para o frio, no caso do vinho tinto. Bom, aqui a gente tem o milagre da televisão, né? A gente não tinha as taças de água, né? Aí os nossos colegas aqui buscaram 2 taças de água. A minha pergunta é o milagre da televisão. Na edição a gente colocou aqui. A água serve, ela tem o seu papel nessa degustação aqui, ou ela está aqui por estar aqui? 2 papéis importantíssimos. O primeiro papel, você ao tomar a água, você limpa o paladar para uma nova sensação de degustar. Então você, tomando a água, você vai limpar o paladar
E novamente você vai poder fazer o movimento de testar o vinho para sentir novos aromas ou novos sabores. Né? Isso é possível, né? Nesse momento é a função da água. A outra função da água é, quanto mais água você bebe, para cada percentual de álcool, menos mal ou menos comprometido vai ficar a quantidade de álcool no seu sangue. Então você vai tomar mais e melhor. Promove um equilíbrio. Exatamente. Muito bem. Olha, eu estou conversando aqui com o sommelier Alessandro Lubiana. A gente, já, essa nossa primeira parte aqui, a introdução, conhecemos aqui um pouco desse vinho, né? Mas não sai daí, na volta, eu preciso saber, né? Ainda mais quem é gordinho assim, né? O que a gente pode, e se pode, comer alguma coisa, um tira-gosto, uma refeição, o que se pode. Não sai daí, nós já voltamos. Há 25 anos, o sonho de um dentista visionário se concretiza com a inauguração da Clion, onde vidas são transformadas através de um sorriso. Desde o início, a missão da Clion é proporcionar cuidados odontológicos de alta qualidade, promovendo a saúde bucal e a autoestima de seus pacientes. Aqui na Clion, nós temos uma equipe de mestres especialistas na área da saúde, para melhor atender a sua família. Na Clion, você tem tratamentos inovadores e personalizados, sempre colocando o paciente no centro de tudo. Imagina que nós temos aqui 25 anos de experiência em atendimento de saúde bucal e harmonização orofacial. Com isso, eu consigo levar um atendimento de qualidade e eficiência para a sua casa. Na Clion, os pacientes já são da família e fazem parte da história da empresa. E tudo isso pensado com muito carinho para você, que é o nosso paciente. Até porque o seu sorriso é a nossa missão. Clion, muito mais que uma clínica odontológica. Aqui somos um centro de transformação, onde o seu sorriso e bem-estar é o que importam. Bem-vindo e bem-vinda à capital de Rondônia, Porto Velho. Uma cidade que orgulhosamente abraça sua herança histórica e cultural. Hoje, temos o privilégio de apresentar o Complexo Madeira Mamoré, um projeto visionário que irá honrar e valorizar ainda mais o nosso patrimônio histórico. O Grupo Amazon Forte, com mais de 18 anos de experiência no mercado local, possui conhecimento e expertise em projetos estruturados. Foi selecionado para criar um espaço que irá resgatar a essência desse local icônico, revitalizando-o para as futuras gerações. O complexo será muito mais do que apenas um lugar. Será um ponto de encontro, um destino imperdível para moradores e turistas de todo o mundo. Um lugar onde a história se une à modernidade e onde a cultura floresce. Com museus interativos, praças de alimentação para toda a família, pista de caminhada, quiosques acolhedores e um centro comercial repleto de opções. Esse espaço promete proporcionar uma experiência única para todos os que o visitarem. O projeto vai além do desenvolvimento econômico. Ele abraça a responsabilidade social e a sustentabilidade, criando oportunidades de emprego, fomentando o comércio local e impulsionando o turismo e a cultura na região. O Grupo Amazon Forte está comprometido em preservar a história e a identidade de Porto Velho, conectando as gerações passadas, presentes e futuras em um só lugar. Este é um convite para você se juntar a nós nessa jornada. Descubra a riqueza cultural, sinta a energia do desenvolvimento e mergulhe na história viva do nosso Complexo Madeira Mamoré. Porto Velho está prestes a receber um novo coração pulsante. O futuro começa aqui, com o Complexo Madeira Mamoré, construindo um legado que honra o passado e ilumina os caminhos para o futuro. Muito bem, estamos de volta com o nosso podcast Espaço Aberto aqui pela sua Rema TV. O meu convidado é o sommelier Alessandro Lubiana. Lubiana, me diga uma coisa,
antes do intervalo, eu falei que normalmente, raramente você vê alguém tomar só um vinho. A não ser que aquela coisa à noite, né, você senta na área do lado da piscina, vai tomar um vinho. Mas normalmente a pessoa pega um tira-gosto para acompanhar esse vinho. Pode ter algo para beliscar ou uma refeição mesmo? Deve? Deve. Ah, é? Deve. O vinho é para harmonizar. Então você deve... Ele harmoniza. Harmoniza, você tem que harmonizar o vinho a alguma comida. Então, você tem diversas comidas e diversos tipos de vinho. Então, qual que cai melhor? Por quê? Vou te dar um exemplo de um sabor forte, ácido, que é o molho vermelho. Você faz uma massa, qualquer massa. Espaguete, um talharine e tal, você põe um molho vermelho. Nesse molho vermelho, você precisa de um vinho encorpado de alta acidez. Porque o molho tem alta acidez. Então, você precisa de um vinho forte para contrabalancear e nenhum sobressair, harmonizar. Então, se você faz uma massa com molho vermelho, é bom ter um Cabernet Sauvignon, é bom você ter um Merlot, um vinho encorpado, um vinho de acidez mais elevada, porque o Cabernet é um vinho encorpado, né? O Cabernet Sauvignon, sim. É um vinho encorpado. Se ele passou por barricas de carvalho, é um reserva, então melhor ainda, né? Porque já é um vinho mais complexo. Então, para cada prato, você harmoniza com um vinho. Ou cada vinho tem um prato que harmoniza bem com ele. Você falou uma coisa interessante que eu prestei atenção no primeiro bloco, você falou da barrica de carvalho. Tá? Eu leigo, provavelmente não. Eu, especialista nesse tema, eu percebo que o vinho ele está numa garrafa de vidro e não numa barrica de carvalho, e percebo que eu estou tomando um vinho que está saindo direto da barrica ou não. É o seguinte, o vinho, todos eles vão para a garrafa de vidro. Todos eles. O que difere um vinho jovem de um vinho que passou em barricas de carvalho, um reserva ou um gran reserva, é que antes ele passou por uma barrica de inox. Então você tem vinho jovem, 2022, para você consumir ele em 2, 3 anos. Vinho jovem, 5 anos de guarda no máximo. Ele passou por uma barrica de inox. Um vinho de guarda média, ele passou pelo menos de 6 a 12 meses em barricas de carvalho. Barrica de carvalho é de madeira e aí sim você sente um amadeirado. Você sabe que ao sentir um amadeirado que não está presente nesse vinho, você vai perceber que ele passou em barrica de carvalho e não é um vinho jovem. E ele tem um poder de guarda maior. Se salta o carvalho, então ele é um gran reserva, porque ele ficou 18 meses, 24 meses numa barrica de carvalho, que é um recipiente de madeira. Então o que difere? Você tem barricas de inox, de cimento, de carvalho francês, de carvalho americano. E nos carvalhos você tem de primeiro uso, barrica que você fabricou e usou pela primeira vez, então você tem mais amadeirado nesse vinho, e barricas de segundo ou mais uso. Você já esteve lá no Rio Grande do Sul, né? Inclusive perguntou para mim, eu dei algumas dicas da Serra Gaúcha, você foi com a Kelly lá, fez um passeio, acho até que a Isa estava junto, né? Sua filha estava junto. E eu sei que você foi em Bento Gonçalves, onde tem um castelo e onde você toma o vinho direto de uma barrica de carvalho, né? Que vinho é aquele? Que sabor é aquele vinho que você liga a torneirinha e toma ali? Agora, aquele vinho ali... É um sabor diferenciado. É diferente desse, mas ele não está na categoria de reserva, porque ele está ali, as pessoas chegam, toma. Sim. Então ele não foi armazenado, descansou 18 meses ou 12 meses. Mas ele tem a experiência do carvalho. Menos, mas tem. Tá, e ele, por mais que ele fique, vamos lá, digamos que talvez 6 meses ali, ou não dê tempo, 3 meses, haja uma rotatividade, ele tem que trocar, de alguma maneira, com 30 dias, ele consegue encorpar acrescentar algum sabor? Sim. O vinho, ele é múltiplos sabores, a maneira em que você vai armazenando ele. Então, se ele está num barril de inox, ele vai ter sabores ali. Se você põe um carvalho por 3 meses, 6 meses, é outro vinho, porque você vai combinar sabores ali. Eu estive no Uruguai, Lube, e eu trouxe um vinho, inclusive o seu eu ainda não dei,
né? E eu tenho uma amizade com o ex-prefeito Dom Chaves, tenho uma amizade com o Márcio Ferreira da Coimbra, que são meus amigos, e eu sei que são pessoas que gostam muito de vinho, né? Bons tomadores de vinho. E eu trouxe para eles também, né, um vinho lá do Uruguai, né? E é claro que vinho de 180 reais, 170 reais, enfim, né? Eu não tenho o bolso que o Márcio e o Wildo têm para comprar um vinho de 2 mil reais. Mas, enfim, o que eu estou perguntando? Por que eu estou te falando isso? Porque, por exemplo, eu tomo... O Wildo tem uma safra de vinhos. Vou pegar o Wildo como exemplo, o Márcio também tem. Mas o Wildo tem uma safra de vinhos que custam 800, 900 reais. O que difere o sabor desses vinhos ou não difere, por exemplo, de um vinho que eu trouxe para ele? Claro que além do preço, um é R$1.000, outro é 200, pronto. Isso é a diferença financeira, né? O valor. Em se tratando de sabor. É um mito que vinho caro é bom e que vinho barato é ruim. É mito. É mito. Até 600 reais, 800 reais, vai até R$1.000. Talvez tenha, sim, boas diferenças entre um vinho de 50 e um de R$1.000, de 600 reais. Mas isso porque por causa do tempo que ficou... Mas veja bem, é possível você ter um vinho de 75 reais, excepcional, muito bom, acima de um vinho de R$1.000. Vou te dar um exemplo. Você pega um vinho de R$1.000 italiano e você pega um vinho de R$75 comprado na Europa, que aqui vai ser uns R$200. Esse vinho de R$75 pode ser, em português, esteja acima desse vinho de R$1.000. Por quê? Vamos lá. Vamos supor que é possível hoje um vinho Cartucha, da vinícola Cartucha, sediada na cidade de Évora, em Portugal. Esse é um vinho o Cartucha deles, não o Reserva, o Colheita, é um vinho de R$200. Esse vinho, ele bate vinho de R$1.000. Faz um testezinho. Compra lá. Tem vinho de grife aí que perde para ele. Pega o vinho Cartucha, um vinho de R$300, R$200. Em Portugal sai por R$70, você compra lá em Portugal. Mas aqui sai R$300 esse vinho. Esse vinho Cartucha, Colheita, dependendo da safra, ele bate um vinho de R$800. Uma pergunta. Nós temos bons vinhos em Porto Velho, tem onde encontrar, e se tiver, não precisa você dizer o nome. Quem quiser, o Lubiana no Instagram dele, no Facebook, pode colocar aí, Evandro, por gentileza. A gente tem aí o Lubiana tem o Instagram, tem o Facebook, né, onde ele fala sobre vinhos, enfim, e aí você que tiver interesse, que quiser saber, aí você pode dizer, mas antes eu quero saber, tem local com vinho bom em Porto Velho? Vinho bom em Porto Velho, mas não barato. Porque nós temos uma carga tributária altíssima em cima das bebidas alcoólicas. Sei. Vinho bom tem, não tem barato. Porque se paga, é óbvio, o transporte, né? Para um bom tomador de vinho, eu vou dar uma dica de ouro para você. Vinho por assinatura na internet. Várias assinaturas, Wine, Vivino e qualquer outras aí. Você vai ter bons vinhos e barato. É a maneira de você tomar vinhos bons e baratos. E importar vinho. Um amigo foi para fora, traz 2 garrafas, 3 garrafas. Você trouxe para mim um Taná do Uruguai, que é o melhor lugar do mundo para se plantar a uva Taná. O melhor lugar do mundo para se plantar Malbec é na Argentina. O melhor lugar do mundo para se plantar Cabernet é o Chile. O melhor lugar do mundo para você ter um Taná, então, é no Uruguai. E você me trouxe um vinho que eu ainda não degustei, que você não me entregou ainda, um Taná, que na escala, o que é Taná, esse vinho? Na escala, pensa no velocímetro de um carro, de 0 a 120, de 0 a 100. O Taná, ele está aqui no 100, no limite. De tão intenso que é esse vinho. Forte, intenso, com taninos gritantes. E o Pinot Noir está aqui no 0, no 10, que é o vinho de entrada, na uva de entrada. Então, você quer um vinho, você está começando a tomar vinho e não suporta um vinho seco, gritante, com muito tanino, intenso, vá para um Pinot Noir, sem passar em barricas de carvalho, um vinho jovem. Aí você tem aqui no meio o Cabernet Sauvignon,
Depois disso você tem um Malbec até chegar ao Taná. Então você pode olhar, porque às vezes você tomou um vinho e falou, não gostei desse vinho. Dá uma olhadinha a uva que você está tomando e tenta comparar com o seu paladar. Eu gosto de vinho mais encorpado ou não? Se você tem tendência a um vinho mais suave, vá para uvas mais delicadas, como a Pinot Noir, a próprio Merlot, que já não é tão sensível assim. A minha pergunta, você falou que o Taná é da onde? É do Uruguai. Do Uruguai. Um dos melhores lugares para se plantar a uva Taná, e tem uns bons vinhos Taná, é no Uruguai. Eu só encontro no Uruguai. Não, você encontra em todo lugar do mundo. Mas eu estou dizendo o melhor lugar para você comprar um bom vinho Taná é no Uruguai. Só no Uruguai. O Uruguai é um bom lugar. Eu estou mandando aqui pro Evandro, que está na direção de TV com a gente aqui, eu mandei para ele um vídeo de uma cena que a gente assistiu num filme hoje. Eu vou pedir, Evandro, depois você baixa para mim, por gentileza. E no filme, um dos atores, ele está tomando um vinho em uma taça, aí você vai me explicar isso, é uma taça pequenininha, onde ele segura toda a taça e ele toma aquele vinho, e depois eu quero que você me explique isso. Mas o Taná, então, por exemplo, se eu comprar um Taná no Brasil, eu consigo comprar. Sim, porque ele foi fabricado no Uruguai. A uva é do Uruguai, provavelmente. E aí ele só foi engarrafado aqui? Não, geralmente ele é engarrafado lá. Mas tem Taná no Rio Grande do Sul, porque é a divisa com o Uruguai. Então sim, tem bons Tanás brasileiros, tem bons... mas eu estou dizendo assim, cada região tem uma característica. Por exemplo, Turiga Nacional, Alicante, Aragonês, Syrah, são uvas tradicionalmente de Portugal. Né? Tem Malbec na França? Tem, mas tradicionalmente o Malbec é da Argentina. E o Malbec, o Lubiane, eu já vi, agora eu posso falar dos dois aqui, tanto no Irmãos Gonçalves como no Araújo. No Araújo, eu já vi ali Malbec. É bom aquele vinho? Claro, tem bons vinhos. Não, mas ali não custa R$100 aquele vinho. Sim, mas tem bons vinhos, é o que eu estou dizendo para você, tem bons vinhos. Esses vinhos que você está falando de R$100 que você encontra aí são vinhos jovens, 2021, 22, 23. Mas tem bons vinhos. Só que esse vinho que você está pagando R$100 aqui, na internet, ele custa R$30. Olha lá, Lumena, põe a cena pra gente aí, por favor, essa cena aí do filme, O Protetor. Põe aí, por favor, Evandro, só pro Lubiana ver aqui, né, que o personagem, ele toma um vinho, ali na mesa, ele tá com olha a taça lá, é uma taça redonda, né? Sim, curtinha. Curtinha. Ele vai tomar agora e olha como que ele segura. Eu acho que tudo isso é mensagem subliminar, entendeu? Claro, o filme serve para isso, né? Ou seja, então, obviamente está fazendo uma propaganda. Olha lá, aí, por favor. Olha como é que ele... Você viu que a taça está adequada para a maneira que ele pegou? Sim. Né? É uma Mas taça... nesse vinho ali... que ele olha a cor do vinho. Olha lá, ele pode tocar... Ele pode. Esse vinho permite. Pode. Esse vinho, por quê, Cícero? É um vinho que ele está tomando uma quantidade pequena de vinho ali na taça, e tão logo ele terminar, ele tocou na taça, ele vai saborear aquela quantidade de vinho ali, ele vai servir novamente, o vinho vai estar na temperatura correta. Entendi. Então é rápido. Mas a taça é pequenininha, de haste curtinha. Então, é nesse sentido. Agora, você me dá a chance de falar, quando eu olho para esse filme aí, vou aproveitar e fazer um merchan. Para quem entrar no meu Instagram, Vinhos e Viagens hoje, eu vou deixar uma lista... Pode colocar aí, deixar no ar o Instagram do Lubiana, Vinhos e Viagens. Vinhos e Viagens. Para quem entrar hoje, eu estou deixando uma lista de 10 filmes que destacam o vinho na cena. Vou deixar uma lista de 10 filmes para você assistir em que tem algum a clássico mensagem... que você pode falar agora? Tem. Qual? O Julgamento de Paris, por exemplo. O Julgamento de Paris tem várias cenas de vinho, sensacional. Eu vou deixar essa lista de filmes para você estar tomando um vinho com a sua digníssima, com o seu digníssimo, e estar olhando o vinho, apreciando o vinho. 10 filmes para quem entrar no meu Instagram. Tá na tela aí o seu Instagram? Isso. Aqui, tá lá, tá na tela. Aí tá uma matéria aí que eu publiquei no meu site. Essa matéria aí que tá o Papa,
Sim. Qual o vinho que o Papa vai tomar? Qual é o país que fabrica? Qual a vinícola? O Papa Leão XIV vai tomar um vinho espanhol fabricado numa vinícola na Espanha, um vinho barato, que custa menos de R$100. Menos de R$100. Esse vinho aí, é o vinho que ele gosta. Esse é o vinho que não é o vinho que o Papa gosta, é o vinho que o Vaticano compra e serve aos cardeais. Aí ao próprio Papa. Nas liturgias. Claro que o Papa, quando for almoçar, jantar, receber, ele vai tomar outros vinhos. Mas esse é o vinho, como se fosse o vinho oficial da Santa Sé no papado do Leão XIV. E esse é um vinho que encontra onde? Espanhol. Esse é um vinho fabricado na Espanha, na região de Rioja. Tem no Brasil aqui? Alguém ou pode pela internet, que nem você falou, pode. Dá para encomendar? Dá para encomendar. Que bacana, hein? Esse Instagram é isso, é curiosidades. Né? Eu publiquei essa matéria no News Rondônia, publiquei no meu site também, porque esse Instagram é o seguinte: quais são as 10 músicas que falam de vinho? Quais são os 10 filmes? Qual vinho o Papa toma? Por que um vinho custa €1? Por que um vinho custa R$40 mil? Coisas desse tipo. Qual é a música que fala de vinho? São várias músicas, mas vamos lá. Eu me criei ouvindo uma música que dizia: vamos brindar com vinho verde, que é do meu Portugal. Tem uma música aí lá de... Acho que você não é nem nascido ainda. E você sabe que vinho verde é da região de Portugal. E é um vinho que harmoniza Você conhece essa música? Bem. Conheço, eu uso essa música, ela está num dos stories. Porque todos os stories vêm carregados com uma musiquinha, né? Sei. Então, as músicas de Portugal, várias delas usam vinho. Tem algumas sertanejas no Brasil também. Algumas músicas sertanejas desses cantores mais... por exemplo, Gustavo Lima tem uma música que fala de vinho, né? Tem música de taça em taça e por aí vai. Mas isso proposital, Lubiana? Isso é coincidência, uma letra de... Ou é proposital? Ou é para divulgar mesmo o vinho, ou é uma mensagem subliminar? Subliminar porque você está falando de amor, amor tem a ver com vinho. Paixão tem a ver com vinho. Isso está no ritual da sedução, a cor da paixão é o vermelho. No ritual da sedução, não claro. O vinho, ele é... Vou dizer um segredo aqui para o seu podcast. Seguinte, o vinho, ele... como é que eu vou falar a palavra correta? Afrodisíaco, ele seduz a mulher, principalmente a mulher. A mulher, no encontro romântico, tomou uma taça de vinho, ela sente algo além. É mais erótico para a mulher do que para o homem o vinho. Porque o vinho, ele é para o homem sensível, né? Assim, é algo delicado. Para a mulher, ele é algo sedutor. Exatamente. Você pode... É comum você estar em casa tomando vinho e essa noite, depois de uma massa, um bom vinho, terminar numa noite de amor sensacional para o casal. É comum. Tem tudo para... eu diria que o vinho é um introdutório para uma boa noite de amor. Então é um ritual. Um ritual. Eu começaria... Uma cena romântica de filme aqui. Um homem na cozinha ou a mulher preparando uma massa. Vamos ser bem, uma massa. Tomando um vinho, 2 horas ali conversando, degustando, comendo, e aí daqui a pouco foi-se uma garrafa de vinho. Olha, o romance está pronto e vai terminar numa bela noite de amor. Aí, veja, você me fez lembrar, tem uma música do Roupa Nova, Seja Bem-vindo, que fala do amor, Seja Bem-vindo ao amor. E tem um clipe dessa música que justamente tem isso. Tem o rapaz preparando uma macarronada na cozinha, né? Enquanto a música está tocando, ele prepara, e aí entre as cenas, né? Aí uma cena que termina em casamento, tem tudo a ver. Termina em casamento e no meio do caminho, depois de preparar a macarronada, senta-se na mesa, começa a se degustar o macarrão e na sequência toma-se um vinho. É exatamente isso. O vinho tem esse papel de introdutório, porque o vinho, eu falei para você o seguinte: você chegou estressado em casa, vai tomar um uísque, eu quero relaxar, um uísque. O vinho é estado de espírito. Eu estou querendo comemorar alguma coisa. O uísque é para relaxar, o uísque, pinga, qualquer coisa para relaxar. Sei. É uma bebida forte, quente, te licor, te coloca no lugar. O vinho, você está num estado de espírito comemorativo,
contemplativo, e aí você toma um vinho e viaja. Isso é o vinho. Se você chegar estressado e tomar este mesmo vinho aqui, ele não tem o mesmo sabor de quando você está zen, feliz e está num estado de comemoração, de contemplação. Muito bem, eu preciso chamar mais um intervalo, mas na sequência eu quero que você me explique onde é que entra o primo pobre ou o primo rico do vinho, que é o champanhe, que também é feito de uva. Não sai daí, já voltamos, bate-papo aqui com o sommelier Alessandro Lubiano. Há 25 anos, o sonho de um dentista visionário se concretiza com a inauguração da Clion, onde vidas são transformadas através de um sorriso. Desde o início, a missão da Clion é proporcionar cuidados odontológicos de alta qualidade, promovendo a saúde bucal e a autoestima de seus pacientes. Aqui na Clion nós temos uma equipe de mestres especialistas na área da saúde, para melhor atender a sua família. Na Clion, você tem tratamentos inovadores e personalizados, sempre colocando o paciente no centro de tudo. Imagina que nós temos aqui 25 anos de experiência em atendimento de saúde bucal e harmonização orofacial. Com isso, eu consigo levar um atendimento de qualidade e eficiência para a sua casa. Na Clion, os pacientes já são da família e fazem parte da história da empresa. E tudo isso pensado com muito carinho para você, que é o nosso paciente. Até porque o seu sorriso é a nossa missão. Clion, muito mais que uma clínica odontológica. Aqui somos um centro de transformação, onde o seu sorriso e bem-estar é o que importam. Estou num bate-papo aqui com meu amigo, o sommelier Alessandro Lubiano. Estamos falando sobre vinhos, né? E eu acho que a maioria dos amigos que eu tenho, todo mundo gosta de vinho. A maioria dos amigos. Até aqueles que compram um vinho seco, um sangue de boi, por exemplo, no mercado, e põe numa taça e põe um pouquinho de açúcar para adoçar. Enfim, cada um toma do jeito que melhor convém, né? Mas aqui a gente está falando de técnicas, né? As técnicas, o ritual, a história do vinho. Lubiana, o primo pobre, na verdade não é pobre, né? Porque é champanhe. O champanhe, se a gente fosse classificar, dar uma nota ou dizer qual é o papel, vamos lá, qual é o papel que o champanhe desempenha ao lado do vinho? Harmonizar. Tem prato que só harmoniza com champanhe ou com espumante. Mas vamos lá, champanhe é um título dado a uma região da França onde nasceu o champanhe. Champanhe, um padre hospedou na sua igreja, na região, na cidade de Reims, na França, aos arredores de Paris. Reims não é onde faz a maionese? Não. Não? Tá. Esse padre, Reims é onde coroavam os reis na França, Napoleão e todos foram coroados nessa cidade. Essa cidade ali, o padre recebeu uma princesa na igreja e ela estava hospedada e o padre foi fabricar um vinho para ela. E na hora de fabricar o vinho, o padre errou no vinho e saiu um champanhe. A princesa tomou e gostou daquele sabor diferente na fabricação. Ele errou na fabricação do vinho. O padre jogou o vinho fora, depois que a princesa só degustou aquela parte, o resto ele jogou fora. A princesa, eu quero o outro. Aí o padre falou, mas esse vinho é um vinho que deu errado. Ela falou, não, é muito bom isso aqui. E aí então nasceu o primeiro champanhe na história, chamado Dom Perignon, que é o nome do padre que fez o champanhe para a princesa. Ele fez um famosíssimo. Vinho, é um dos champanhes mais caros do mundo. Eu estive lá na Dom Perignon, na França, agora. Eu estive na cidade de Reims, eu estive na região de Champagne, aonde fabrica champanhe. Então só tem uma região no mundo que fabrica champanhe. É na região de Champagne, que é um aglomerado de municípios na França. Então, o champanhe e o espumante, a maneira de fabricar é igual. Só é champanhe porque é na região de Champagne. Então champanhe e espumante estão equilibrados na mesma categoria, porque o que difere uma coisa da outra é a região e não o modelo de fabricação. E aí você tem o champanhe ou o espumante, você tem ele brut, moscatel e várias outras derivações. O moscatel é aquele que as mulheres mais gostam de tomar, que é um pouco mais adocicado, mais fácil de tomar.
E o Brut é o que é mais seco. Então você teria esses dois aí. Mas o champanhe e o Prosecco ou o espumante, ele tem um papel importante, que é de harmonizar. Exemplo, se você come uma feijoada, pouca coisa harmoniza com uma feijoada. Eu ia te perguntar isso, que aqui é muito comum. Feijoada, churrasco e peixe. Isso. Aqui na nossa Porto Velho, na nossa Rondônia. As pessoas têm um hábito da feijoada, do peixe e do churrasco. O que harmoniza com uma feijoada? Um champanhe ou um espumante, Brut. Porque a feijoada tem gordura e a gordura faz uma película na língua. E aí quando você toma o champanhe ou o espumante, ela quebra aquela película e aí você tem novos sabores novamente, tanto para a feijoada quanto para o espumante. Então eu colocaria um vinho, um espumante ou um champanhe para a feijoada. Harmonizaria isso. Aí você está quebrando aquele estereótipo de que o champanhe é para o ano novo, para a virada do ano e só na virada do ano, com a lentilha, com o... Nada a ver. O champanhe é para harmonizar com um prato que combina. Uma paella, por exemplo, vai combinar você ter sim ali um vinho branco. Não, mas eu ou gostei da feijoada. Eu gostei da feijoada porque é o nosso perfil aqui, é o nosso público de Rondônia, de Porto Velho. E outra coisa, aqui faz calor. Não tem nada você de está na beira da nisso, piscina. Né? De errado. Não, claro que não. Você está na beira da piscina aqui, faz calor. Você está na beira da piscina. Você vai tomar um champanhe, um espumante geladíssimo com algum outro prato, um queijo, um tipo de queijo, por exemplo, um peixe que vai muito bem com um champanhe, com espumante, um prato, uma carne branca que vai muito bem com um espumante, champanhe. O entardecer aqui em Porto Velho, num sábado, num domingo, cai muito bem o champanhe e o espumante. Muito bem. E o churrasco? Aquele churrasco que a gente costuma fazer na sua casa, lá em casa. E aí? O churrasco, você requer um vinho como esse aqui, um vinho tinto ou até mais encorpado, um reserva que passou por barricas de carvalho. E eu colocaria 2 uvas aqui sensacionais para o churrasco. Cabernet Sauvignon e Malbec. Fez um churrasco. Se você tiver um Malbec, um Cabernet Sauvignon, um Merlot, tá bem. É um bom vinho para harmonizar com um churrasco, ou carnes vermelhas, ou um próprio lagarto ao molho madeira, por exemplo. Muito bem. E se a gente não quiser churrasco nem feijoada, vamos fazer uma muqueca, um peixe. O que a gente põe na mesa? Os nossos amigos aí, cara, hoje vai ser uma muqueca de tambaqui, ou de pintado, com camarão, enfim. Aí a muqueca de acordo com o que o chefe de cozinha quiser fazer. E aí? Eu vou dividir em 2 categorias. A muqueca e os peixes grelhados e assados separadamente. A muqueca vai leite de dendê, vai leite de coco. Então você precisa de pimenta. Um vinho branco encorpado que passou em barricas de carvalho. É uma boa pedida. Uma muqueca com um chardonnay, com um sauvignon blanc, é um vinho bom. Mas se você fez um prato mais delicado, um peixe assado, ou se você fez ali um peixe grelhado, aí você pode tomar um vinho de entrada, que não passou por barrica, pode ser o mesmo chardonnay, mas que não tenha passado em barricas de carvalho, ou até mesmo um vinho verde, ou ainda um espumante. Cabe também. Tudo está dentro do perfil da ceia, digamos assim. Exatamente. Então o vinho branco, o vinho verde, ele tem, e os espumantes, eles têm papéis importantes para harmonizar. Com peixes, carnes brancas, molho branco, e queijos. Muito bem. Olha, você contou essa história do champanhe, né? Eu não posso ficar sem te contar uma história também, porque daí senão eu fico muito desatualizado em relação às suas informações, né? O panetone. Você sabe por que o nome panetone? Não sei. Porque panetone é o pão do Tony. Um padeiro, né? Chamava Tony, que se apaixonou pela filha do dono da padaria. Isso está na história da Balduco, tá? Se você quiser entrar no site da Balduco, você vai saber a história do panetone, que é o pão do Tony. Quando eu estava na Globo, eu fiz uma matéria, inclusive para o jornal Hoje, num presídio lá que os presos era final de ano, eles fazendo para vender. Panetone. E aí eu contei a história do pão do Tony. Era isso, o padeiro se apaixonou pela filha do dono da padaria. E como é que eu conquisto ela? Não, peraí, vou criar um pão. E aí ele criou o pão com as frutas. O pão do Tony. Ficou o pão do Tony. E você quer saber o que harmoniza com o panetone? Vamos lá.
Com certeza. Não é? Vamos trazer então para o nosso assunto o que harmoniza com o panetone. Fim de ano, Natal. Fim de ano, tal. Mas o panetone você pode, geralmente é no café da manhã, mas você pode harmonizar ele num café da tarde, que não é café. Ceia da noite, à tarde também, à noite, tal. Um bom espumante em vinho branco. Mas o espumante melhor ainda porque tem frutas no panetone, tem frutas secas no panetone, então você harmonizaria ele com um espumante. Você estava falando, essa harmonização, né? Você estava falando de pratos, né? E também a temperatura. Esse vinho que estamos tomando, o máximo, você falou de 12 a 18 graus, né? Para tomar ele. O tolerável, abaixo de 12 está errado o vinho tinto. Errado. E ele... É de 13, 14 a 20 graus. A 20 graus, tá? Mas eu não quero tomar 20 graus. Pô, 20 graus é vinho que eu não quero. Eu quero gelar um pouquinho. Eu posso? Até 12 graus, no máximo. Eu posso colocar na geladeira. Quebrar um pouco a temperatura ali para uns 12, 13 graus. Posso. Agora, por que você não deve tomar o vinho tinto gelado? Porque ele quebra todos as possíveis notas que o vinho pode te dar. É isso. Não tá. Mas você quer tomar gelado? Pode tomar. Não, eu sei. Mas se você quer utilizar o vinho na sua potência máxima. No contexto educativo e científico, vamos lá, científico. No contexto científico. Até 12 graus. Até 12 graus. É o ideal. E aí o vinho branco de 12 graus para baixo. Até 8 graus. E o champanhe abaixo de 8 graus, 10 graus para baixo, o champanhe e o espumante. Muito bem, Lubiana, hoje à noite, antes de dormir, eu resolvi, eu vou sentar na beira da piscina, eu vou pensar na vida. Aí eu vou servir um tira-gosto de vinho, de queijo, eu tenho um queijo prato lá em casa, tenho um salaminho, uma azeitona, faço um picadinho. Você faz uma tábua de frios. Tábua de frios. Eu tenho um ovinho de codorna, enfim. E aí, qual vinho? Tem vinho para isso? Para esse picadinho? É o terror do sommelier. Porque aí você colocou um ovinho de codorna que é encorpado, né? Sim. Você colocou uma azeitona que é amarga. Aí você colocou um queijinho prado que é bem suave. Ou um gorgonzola. Aí você colocou um brieque também. Aí um gorgonzola que é apurado. Aí você colocou um parmesão que nem se fala. Então você fez uma miscelânea. E aí? Você... Como que eu acompanho tudo isso? O vinho branco. Qualquer vinho branco. Ele vai harmonizar com tudo? Não. Mas ele vai harmonizar com a maioria do que está na sua tábua de frios, um vinho branco. Se você tem queijos mais encorpados, de sabores mais intensos, prefira um vinho branco passado em barricas de carvalho, um vinho reserva. Se você tem queijos mais delicados, como um brie, um prado e outros queijos mais delicados, no máximo até o parmesão, aí você prefira um vinho jovem, branco, que não tenha passado em barrica de carvalho. E dou dicas de 2 uvas. O Cabernet Blanc e o Chardonnay. Tá tudo certo. Eu quero tomar um bom vinho branco gelado. Eu preciso procurar na internet ou eu saio em Porto Velho, eu vou encontrar e com um preço acessível. Você disse assim, um bom vinho branco. Qualquer vinho da uva Chardonnay ou Cabernet Blanc, Sauvignon Blanc, você que tenha passado em barricas de carvalho ou um vinho jovem de uma boa vinícola, é um vinho bom. Então, assim, você encontra um vinho branco hoje bom de 75 a 150 reais. Nos nossos apoiadores aqui da Rema TV, tá em Max, Meta 21 tem? Tem, exatamente. Com certeza tem. Eu acho um vinho branco... Acho um vinho branco de 75 a 150 reais, bom vinhos. Tem vinho de 40, de 50, 60 reais? Tem. Mas não vai te entregar bem. Um vinho branco bom, acima de uns 75 reais, você tomando uma boa garrafa de vinho. Eu quero fazer um prato diferente, Lubiana, pra gente, a gente tá até na reta final aqui. Um prato diferente. Eu quero inventar um prato. Eu vou fugir do trivial ou do tradicional. Nosso tradicional que a gente já falou. Feijoada, o peixe, né? E a gente falou feijoada, peixe e... Carnes vermelhas, massas, carnes brancas. Massa. Eu vou inventar um prato aí, sei lá, talvez um filé. Um filé ao molho madeira com um arroz da Tasmânia, digamos assim, que é aquele arroz que tem num restaurante aí lá do shopping. Sim. E aí?
Aí você sempre vai lembrar o seguinte, o que é mais forte no prato que eu estou fazendo? Você já falou aí, é o molho madeira. O molho vai ser a coisa mais forte nesse prato. É ele que dá um norte. Ele dá o tom para eu escolher o vinho. Ah. Você sempre vai pegar o que puxa mais para escolher o vinho que você vai harmonizar com aquele prato. Então, neste prato que você falou, um filé mignon ao molho madeira, não é isso? Você vai, provavelmente, por um vinho Cabernet Sauvignon, talvez um Malbec, que já está bem mais para um churrasco, mas ainda dá, um Merlot, um Cabernet. Cabernet tem notas de pimenta e pimentão. É um vinho que vai bem com filé mignon, a algum tipo de molho aí. Por exemplo, vamos falar num que você fez um dia na minha casa, filé mignon ao molho de mostarda. Molho de mostarda. Você fez de nata também, sim. mas o de mostarda, Isso. que aí a mostarda é gritante. Você não pode, não vai combinar um filé mignon ao molho de mostarda e você abrir um vinho branco. Porque nada a ver, vamos dizer assim, né? Como diz, sei. nada a ver. Lubiana, o João, nosso amigo, ele conhece você, assiste o podcast, ele está dizendo assim, ô Cícero, é o seguinte, gostei do bate-papo, eu quero fazer uma adega aqui em casa, Sim. Uma pequena adega, eu quero ter uma adega aqui, porque uma hora eu como um churrasco, uma hora eu como uma galinhada. O que o Lubiana vai dizer? O que eu tenho que colocar nessa minha adega? O que o João tem que colocar na adega dele? O que você sugere para ele? É claro que ele vai entrar lá no seu Instagram, etc. Mas assim, agora, a grosso modo, você vai dizer, João, tu tem que ter... E aí? Ele tem que ter algumas garrafas de Cabernet Sauvignon Blanc. Chardonnay. Tudo tem aqui na nossa cidade. Tem. Chardonnay para pratos, massas brancas. Peixes, um Sauvignon Blanc. Um Cabernet Blanc. Para churrasco, Malbec e Cabernet Sauvignon. O argentino. Um Taná também vai bem aí. Um espumante para acompanhar queijos e outros peixes, por exemplo, grelhado. Então, se ele tiver esse conjunto aqui, ele tem tudo. Lá em casa, você já viu, eu tenho uma colmeia. Eu não deixo as garrafas em pé, elas ficam deitadas. Armazena de maneira correta. Por quê? A garrafa de maneira deitada, ela está alimentando, irrigando a rolha. Tá? E a rolha... aí se você pega um vinho de 5 anos com a rolha toda seca, quando você vai abrir, vai estilhaçar, vai estragar o vinho, porque vai cair pedaços de rolha lá dentro. Então, o vinho armazenado de maneira correta está deitado. E está numa temperatura, num local escuro de preferência, e se for um vinho de guarda de 2, 3 anos. Um vinho para você tomar num ano ali, 6 meses, pode ficar em pé, não tem problema nenhum. Para tomar durante um ano. Exatamente. Essa foto que está passando aí, eu estou no terroir da Cartucha, em Évora, Portugal, onde se fabrica um dos melhores vinhos do mundo, chamado Peramanca. Tinto. Você foi na vinícola lá? Na vinícola, esse é o terroir deles. E aí do lado é a vinícola. Aí a Cartucha é a que fabrica o vinho Peramanca, que eu estou degustando aí, que é o tinto deles. E eu degustei também o vinho branco deles, o Peramanca. Esse vinho Cartucha também é o vinho que eu te falei, de R$200, R$300, que ele... Agora, olha só, isso aqui já é na Itália. Aqui a gente já tem uma ideia do clima. Aqui é Toscana, Itália. Toscana. Aí já é Toscana, na Itália. Tá. Eu estive nesse terroir aí também. Na Toscana fabrica os vinhos Chianti. Eu estou na região que fabrica os vinhos Chianti aí. Bons vinhos italianos nessa região aí. Agora, uma coisa interessante, pode deixar, Evandro, pode deixar as imagens, não tem problema. Uma coisa curiosa aí, porque você, quando foi lá no Sul, eu sei que você foi em vinícolas, como você foi agora nas vinícolas na Europa. A minha pergunta pelo jeito estava calor. Aqui eu estou nevando. Aí na neve, o que você toma? Dependendo do prato, você vai tomar um vinho tinto encorpado que esquenta bem. Isso aí é em Minnesota, nos Estados Unidos. Na neve... não, ali é Canadá, desculpa, ali é Canadá. Ali eu estava em Toronto, no Canadá. Tá, vamos lá, a pergunta. Aí a minha professora, deixa eu fazer uma homenagem aqui à professora Adriana, chefe do IGA aqui em Porto Velho. Ela é responsável por eu ser o sommelier aqui recentemente. Você perguntou no mesmo programa, eu não respondi. Por que vinho? De quando vem essa paixão? Na pandemia.
Eu fiquei muito recluso na pandemia e precisei estudar alguma coisa. Sei, ocupar o tempo com alguma coisa. E bebia muito. Aí eu comecei a passar mal, bebendo muita cerveja, Aí eu, não, vamos tomar vinho. E me apaixonei por vinho. Muito bem. A coisa boa da pandemia. Muito bem. E voltando à pergunta, a gente ainda tem 4 minutos aqui. Você foi nas vinícolas lá do Sul, você foi em vinícolas na Europa. No Chile. No Chile. Existe diferença? Tem diferença de armazenamento, de cuidado, de técnica, de estratégia? O pai do vinho, o vinho nasceu e morreu praticamente na Europa, o Velho Mundo. Por isso que você fala os vinhos do Velho Mundo. E depois, quando deu uma praga que quase extinguiu todas as uvas do mundo, as caças se refugiaram, teoricamente, no Chile. Por isso que o Chile é um dos melhores lugares também para tomar vinho. Então você tem o vinho do Velho Mundo, que é o da Europa, e os vinhos da América do Sul, da América do Norte e de outros países. Tem diferença, sim. Muito bem. Lubiana, mais uma vez, a gente está vendo imagens ainda da sua viagem lá pelos Andes, né, europeus. Quem quiser mais informações, quem quiser conhecer mais, quem quiser interagir com você sobre vinho, o que tem que fazer? Pelo meu Instagram, Vinhos e Viagens, eu bato papo, converso, a gente troca ideia, e o sommelier está sempre em construção, o amante do vinho está sempre aprendendo, e eu quero com você trocar várias experiências. Instagram que foi criado há 10, 15 dias, está iniciando. Recente. É recente, mas é um lugar que eu quero me dedicar a tomar vinho, trocar ideias e conversar com as pessoas. É super legal. Inclusive, eu vou começar a mandar vídeo para você, porque eu tiro férias lá no Sul, e aí às vezes eu estico até a Argentina, até Uruguai, enfim, passeando, tá de férias, né? Fazer uns videozinhos e vou mandar para você, porque eu gosto dessas coisas de culinária, do vinho, né? Eu acho que a gente tem dia a dia tão pesado, vale a pena a gente tirar momentos para relaxar com a família, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os amigos. Eu acho que quebra um pouco esse dia a dia pesado que a gente tem. Muito bem, para a gente encerrar, Lubiana, essa semana, né, um amigo nosso, ele pisou na bola com a esposa. Pisou na bola. E amanhã ele precisa fazer uma moral. Assim, cara, eu preciso limpar a minha barra. O que você sugere para amanhã à noite, um sábado, se ele não cozinha, ele pedir qual a sua sugestão para harmonizar, limpar a barra? Para limpar a barra. Se é para limpar a barra e ele não cozinha, eu sugiro ele convidar para um restaurante de massas e pedir uma massa vermelha e pedir um vinho tinto que vai ser um afrodisíaco sensacional no final. Se ele não sabe cozinhar. Se ele sabe cozinhar, aí eu diria para ele tentar descobrir o que a mulher dele mais gosta, mas eu iria por um frutos do mar e aí colocaria um vinho branco ali no meio do caminho, entendeu? Se ele souber cozinhar, mas se a mulher gostar um pouco mais de massa... E ele sabe fazer. E essa massa é de molho vermelho, aí ele vai para um tinto. Muito bem. Lubiana, parabéns pelo bate-papo, gostei Obrigado. Muito. Vamos preparar outros aí para a gente, inclusive para a gente dar algumas receitas aí, um dia super bacana, sensacional. Acho que você tem que divulgar mais coisas, porque há um público muito fiel, fidedigno, né, a essa questão bacana da história, do ritual, do vinho, enfim... E hoje nós passeamos pela harmonização. Num outro bate-papo, a gente pode falar um pouquinho sobre por que Barolo na Itália, por que Alentejo em Portugal, por que várias regiões se tornaram tão conhecidas no mundo do vinho, o que tem de tão importante, o segredo das vinícolas, o que está por trás de tudo isso, a gente pode bater um papo nesse sentido também. Combinado. Obrigado. Valeu, abraço. Senhoras e senhores, obrigado pelo carinho e pela audiência. Fiquem com Deus. Semana que vem tem mais podcast Espaço Aberto. Tchau. Vamos fazer um brinde aqui, não. Peraí, segura aí, Evandro, segura aí. Pode subir nas letrinhas que a gente vai brindar. Até o Zezinho veio aqui, mas o Zezinho toma vinho com açúcar e não pode comemorar com a gente. Saúde, sucesso, vida longa. Cadê o Zezinho?